Olá, o bate-papo de hoje é com o candidato ao governo do Paraná, ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Requião, boa tarde, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu de bater um papo com você, Ana Paula, nessa maravilhosa organização jornalística que vocês têm aqui. Preciso disso. Eu estou com um bloqueio de comunicação no Paraná. O Rato pôs 161 milhões no orçamento para propaganda. Entupiu com propaganda da Copel, da Sanepar, do Estado até agora. E o Ratão, o pai, tem 104 outorgas de antena de televisão. Às vezes marcam para mim uma entrevista às 5 da tarde, 4h30 me ligam. Olha, Requião, tivemos um problema técnico, você não vai poder ir para o ar. Provavelmente o problema técnico é um telefonema da Secretaria de Comunicação. Mas eu já fui governador 3 vezes, eu tinha 320 programas populares, e o Rato não tem nenhum. Então eu tenho insistido, eu não sou candidato contra o Ratinho, porque ele não é governador. Eu quero preencher o vazio do governo do Estado, botar o governo do Estado a favor da população. Fazendo um resgate da sua trajetória política, o senhor foi deputado estadual, foi prefeito de Curitiba, senador 2 vezes e governador por 3 mandatos, advogado e jornalista. Presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano na Bélgica, em Bruxelas, e presidente da seção brasileira do Parlatino e do Parlasul. Eu aprendi tudo que havia sobre economia e desenvolvimento do mundo, o que deu certo, o que dava errado. Por isso que quando eu vi que o Paraná não tem governo, eu tenho uma obrigação, vou botar esse Estado novamente em ordem. O povo precisa comandar esse processo. Não pode mais ser um governo de multinacionais, que tem 17 bilhões de reais de isenção fiscal para multinacionais, secretamente, enquanto que o agricultor rural, pequeno e médio, a pequena empresa paga impostos rigorosamente absurdos. Vamos botar o Paraná em ordem. Requião, o senhor vem de uma caminhada histórica pelo MDB, partido pelo qual ficou filiado de 1980, se não me engano, até ano passado, agosto do ano passado. Em março deste ano, o senhor ingressou no Partido dos Trabalhadores. Tem se sentido acolhido no novo partido? Não é exatamente uma candidatura do Partido dos Trabalhadores. Eu entrei no PT, mas é uma frente pela esperança do Paraná. Partido Verde, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores e provavelmente até a data do registro final acrescentaremos outros partidos. Mas eu não fui só filiado no PMDB. Fui eu que redigi a Carta de Princípios, parte dela, do PMDB Nacional lá atrás. Eu, o Carlos Lessa, o Luciano Coutinho, na linha do Papa Francisco, parece incrível, o Partido das Classes Populares, desligados das decisões do grande capital. Partido das Mulheres, Ana Paula, dos funcionários públicos, dos trabalhadores, dos empresários brasileiros. Eu não saí do PMDB, o PMDB saiu de mim. Ele foi apoiar o Rato, está apoiando o novo pedágio, que é um roubo dobrado em relação ao anterior, está apoiando o aumento de tarifa de energia elétrica e de água, que são verdadeiras ladroagens contra o povo desnecessárias. Sei disso, eu fui governador, eu que administrava isso. Não tem sentido algum o que está acontecendo. Paraná está sem governo. E eu me candidato desta forma precária, por enquanto, até o registro definitivo da candidatura, a preencher esse espaço em favor do Paraná. Toda mudança, ela tem um bônus, tem um ônus. O que o senhor acredita que perdeu ou ganhou nessa sua troca partidária? Eu continuo mesmo. Eu, nos últimos anos, eu critiquei o que achava que não estava correto do PT, nunca concordei com o Meirelles, nem com o Joaquim Levy, nem com o Nelson Barbosa, e apoiei tudo que era positivo. O Lula é meu amigo pessoal, conheço a trajetória dele. Um menino lá no interior de Pernambuco, abandonado pelo pai, vem com a mãe e a família para São Paulo, faz um curso de torneiro mecânico, cresce no movimento sindical, se eleva dentro do próprio movimento, ajuda ou funda um partido, se elege presidente da República. Ele tem identidade com o povo, porque ele passou fome. Ele tem identidade com o povo, que foi operário sem que o salário servisse para sustentar sua família. E ele tem, desta forma, fraternidade, identidade e amor. E ele pode pôr um fim a esta loucura do governo brasileiro hoje. Eu não falo em gado votando no Bolsonaro,
As pessoas votaram porque falaram muito da corrupção da estrutura política brasileira e acharam que o Bolsonaro ia modificar a coisa. Não deu certo, completamente errado. Nós precisamos zerar isso aí. O Bolsonaro não é presidente da República. O Brasil foi transformado num circo. Ele é o animador do picadeiro, dirigido pelo Guedes, que é comandado pelo capital financeiro. Nós estamos numa situação horrível. Quem é que ganha dinheiro de uma forma fantástica hoje? Os bancos, mais do que jamais ganharam na nossa história. Tem cabimento uma coisa dessa? Então, eu quero ser governador do Paraná, mas eu quero o Lula, que é meu amigo e meu parceiro, na presidência da República. Porque juntos nós vamos dar novamente uma orientação de crescimento das nossas empresas, dos nossos agricultores. Eu fui governador. Lembra a crise de 2007 e 2009? O que eu fiz? Eu baixei o imposto do Paraná, das coisas que o trabalhador e o povo consomem em casa, de 18% para 12%, mas fiz um acordo com o supermercadista. Eu baixo, mas vocês baixam o preço de venda. Se vocês não baixarem, eu revogo a redução. Daí eu baixei das pequenas empresas de 18% para uma média de 2,5%. E das microempresas eu taxei zero, para eles poderem sobreviver, e aumentei o salário mínimo dos trabalhadores do Paraná, que é o maior do Brasil. Eu troquei o imposto que eles pagavam, que fazia eles quebrarem, por um emprego um pouco melhor para os trabalhadores e para manter o número de pessoas trabalhando e dinamizando a economia. Deu certo, vou fazer de novo, melhor do que fiz antes. Requião, a gente percebe até na sua fala, desde o início, o senhor há tantos anos na política e a disposição continua a mesma. O que lhe motiva a continuar, a tentar novamente um mandato eletivo? A gente tem que dar um sentido à vida. E eu vi aqui o jornal de vocês, instalação porreta maravilhosa, vontade de progredir. E eu tenho uma tradição familiar. Vou fazer uma confissão aqui que pouca gente conhece. O meu trisavô foi o lugar-tenente, o chefe militar da Confederação do Equador do Frecaneca. Primeira revolução dos brasileiros contra a exploração da época dos portugueses. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, no dia seguinte da proclamação da República. Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Ele era um sergipano que tinha estudado num colégio jesuíta, a primeira universidade pública da América, em Córdoba, na Argentina. O meu pai, o meu avô era militante. Meu pai era médico. Segunda, terça e quarta-feira, o meu pai não cobrava no consultório. Ele achava que a tarefa dele no mundo era uma missão. Cobrava na quinta e na sexta. E eu já percebi que os ricos iam no dia que não cobravam. Na quinta e na sexta aparecia pouca gente. Mas eu acho que a vida da gente tem que ter um sentido. Eu já fui advogado nacionalmente, trabalhei em todos os estados do Brasil, eu já fui industrial, com indústrias fortes. Eu já negociei importação e exportação com a Inglaterra e com a França. Eu já tive uma estrutura de comércio maravilhosa, mas um dia eu me perguntei, o que você quer da vida, Requião? Você quer ficar rico e ser enterrado na avenida principal do cemitério? Ou você quer, como os teus antepassados te deram, dar um exemplo aos teus filhos e fazer alguma coisa produtiva para ser reconhecido por isso? Então, a minha intenção é aproveitar o que eu aprendi para melhorar a vida do Paraná e das pessoas. Em convenção no último dia 23, a Federação Paraná da Esperança, formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, apresentou 55 candidaturas à Assembleia Legislativa e 31 candidaturas à Câmara dos Deputados. Deste número, quantos nomes vocês acreditam que vão conseguir eleger? Eu não tenho bola de cristal. Se eles colocarem as propostas corretas, se eles estiverem vinculados ao Lula, como devem estar vinculados, nós precisamos eleger um número razoável. Mas veja, quando eu disse a você que eu sou o candidato da Frente da Esperança, eu não estou excluindo candidatos progressistas de outros partidos. Nós precisamos de gente decente. Eu fui governador. O PT estava no meu governo. Lembra? O Enio Verri, o Bianchini e o Padre Roque. 3 figuras excepcionais. O PSDB estava no meu governo. A gente chamava dos tucanos do bico vermelho, os tucanos progressistas que se incomodavam com o povo. Foi uma frente ampla que governou o Paraná e
E eu saí do governo com mais de 80% de aprovação popular. Então, eu acho que nós vamos fazer uma chapa mais ampla que a nossa própria coligação. Porque outras pessoas virão para o nosso campo, que é o campo de defesa do Paraná e do Brasil. A convenção deixou em aberto a questão do Senado. O prazo encerra essa semana. Há alguma novidade nesse sentido? Não, nós estamos negociando e vendo a possibilidade de ampliarmos a coligação. Eu tive uma notícia boa outro dia da rede do PSOL, eles querem participar. E nós precisamos ter candidatos ao Senado representativos, que tenham uma significação para o Estado, que sejam conhecidos. Senão passa a ser uma espécie de uma brincadeira. Vamos resolver isso até dia 5. Então, por enquanto, nada de novidades, nenhum avanço em termos de apoio. Nós estamos tentando o PDT, mas o PDT resolveu nacionalmente lançar candidaturas próprias. Embora o Lube, no jantar na minha casa, sob palavra de honra, tenha me dito: Requião, nós vamos com você, qualquer que seja o seu candidato a presidente. Não aconteceu. A campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto. Fala-se que o PT, enfim, a federação está organizando um grande evento para contar com a presença do candidato. Dia 27. Dia 27, em Curitiba. 27, teremos o Lula na boca maldita em Curitiba. Requião e Lula. Porque esta eleição é muito simples. É Requião e Lula, com identidade com o povo, com fraternidade com as pessoas, com amor pelo Estado, pelo Brasil. E do outro lado é Ratinho e Bolsonaro. Agora, o que significa Ratinho e Bolsonaro, você já sabe, eu preciso te dizer. Toda semana eu vou no mercado, menos dinheiro, compra muito menos coisa. O petróleo está num preço rigorosamente absurdo. O Brasil está vendendo usinas de refinaria de petróleo e poços de petróleo, está acabando com o projeto nacional. Pretende nos transformar numa colônia de grupos econômicos importantes no mundo. Eu não falo nem no imperialismo norte-americano, porque eu conheço bem os Estados Unidos, eu vou muito lá. E eu vejo que o capital financeiro tomou conta do país. A miséria nos Estados Unidos é brutal, pessoas morando nas ruas, morando em carros velhos, em trailers, porque não tem onde morar e não tem emprego. O capital financeiro, na linha minha e do Papa Francisco, não pode dominar o mundo. Ele pode ser bom. Ele pode ser bom se empregado, por exemplo, em Marechal Cândido Rondon, numa fábrica cujas técnicas de produção a gente não conhece e não domine, mas ele garantindo produtos interessantes para a nossa vida social, salários decentes para os trabalhadores, um número razoável de trabalhadores e, fundamentalmente, um compromisso com o Estado, com as pessoas, com o desenvolvimento. Daí ele pode ter uma pequena vantagem, mas vai estar amarrada com o compromisso que ele tem com o município. Não é essa farra de ir não sei para onde, secretamente, e não ter compromisso nenhum com o país. A Renault veio para Curitiba e, segundo a gente sabe, segundo nos informamos, pela imprensa inclusive, recebeu 300 milhões de dólares do Estado para estar na fábrica, não paga imposto, e de repente ela quer botar os trabalhadores na rua. Então por que o Estado colocou a Renault? Se o que a Renault realmente queria, segundo não eu, segundo o Lester Turov, que é o papa da globalização no mundo, ela queria um mercado brasileiro para vender automóvel. Então nós temos que tratar essa gente com algum cuidado. O governo tem que modernizar as coisas, eu modernizei muito. Eu não tive professor como inimigo. O Ratinho, o Camundongo, tem os professores como inimigos. No nosso Paraná, tem dois tipos de gente que foge da polícia: bandido e o governador. Foge da polícia, do magistério, do pessoal da saúde, de médico, de enfermeiro. Ele está liquidando com a estrutura do Estado. Eu fui duro com os funcionários públicos, eu não sou de muita moleza não, porque o funcionário tem que se reportar à população. Agora, ele tem que ser tratado com dignidade, para ele tratar as pessoas também com dignidade. Se ele for considerado, tratado e treinado, se ele tiver a garantia salarial para manter a sua família, para se aposentar quando ficar velho, ele vai obrigatoriamente, com um governo firme, tratar a população da mesma maneira. Então é isso que se chama esse Estado. Estado enorme? Não. O Estado tem que ser suficiente. Não é nem pequeno nem grande. Ele tem que ser necessário para dar ao povo
um atendimento razoável, saúde, educação, segurança pública e algumas coisas mais. Falando ainda da sua chapa, o Hermas Brandão chegou a ser anunciado como pré-candidato a vice-governador, mas na convenção foi indicado o Jorge Samek. De certa forma, foi uma surpresa para quem não estava acompanhando os bastidores. Para quem não estava acompanhando os bastidores, foi. Por que dessa substituição? O Hermas é meu amigo pessoal, é um cara leal e fiel em relação ao meu programa. Ele foi meu vice-governador. Quando ele foi meu vice-governador, eu saí, deixei ele no governo. Ele foi irrepreensível no comportamento e na seriedade. Mas o Hermas hoje é um empresário, tem atividades que impediriam uma participação mais efetiva na campanha e mesmo no governo. Agora, o Samek trabalha comigo desde a prefeitura de Curitiba. O Samek foi para Itaipu, teve experiência, é um cara agregador e é um grande produtor rural. Eu diria a você que talvez a melhor fazenda do Paraná seja a dele, aqui perto, do lado da Mitacurê. Sabe o que significa Mitacurê? Mitaí, em Guarani, significa criança, curê é porco. É a fazenda do porquinho, que era do Zé Eduardo Vieira. Ele não sabia o que significava isso. A do Samek é do lado, é uma maravilha de fazenda bem administrada. Então ele tem relação com a produção rural. E eu já fui governador 3 vezes, o agronegócio sabe como é tratado por mim. Quando eu fui à China e a outros países convidado para levar as questões do Paraná, eu levei todos os presidentes de cooperativa. Agora, todos temos que saber que a coisa mais importante que existe no Paraná, mais preciosa, é a pequena propriedade diversificada, que chamam de agricultura familiar rural. Por que ela é mais importante? Porque sem ela não tinha cooperativa nem município. E nós temos que valorizar esse pessoal. Tem que dar a mão, mostrar que o Estado está com eles. Trator solidário, fundo de aval, irrigação noturna, programa de calcário. A gente tem que multiplicar isso por 10 e dar um exemplo para o Brasil e para o mundo. Comida diversificada na nossa mesa. Agora, o agronegócio é importante também, porque, embora ele esteja esquecendo do abastecimento interno do país e plantando para exportar, está plantando dólar, ele, com esses dólares, consegue dar uma reserva para o Brasil para negociar com o mundo. Não é ruim isso. Então, nós temos que considerar isso, mas apostar pesadamente na pequena e média. E na pequena e média empresa, responsáveis por 70% a 80% dos empregos oferecidos no Paraná e no Brasil. Enfim, o governo tem que ter amor pelo povo, identidade com as pessoas e fraternidade. Não pode ser um governo despreparado de negócios a serviço de grupos econômicos poderosíssimos. Não é por aí que se faz um governo. E é por isso que eu sou pré-candidato ao governo do Paraná. Eu quero reconduzir o Paraná ao bom caminho, do crescimento, da decência, da esperança do povo. Frente da esperança. Como você e o Samek têm trabalhado a questão da campanha? Essa ligação que o Samek tem com a região oeste do estado, até pelo trabalho que ele fez à frente do Itaipu por mais de 10 anos, ele é muito conhecido, ele conhece a realidade daqui. Isso influencia de alguma forma no trabalho de vocês? O Samek foca mais aqui, o Requião foca mais lá? Ou os dois estão percorrendo o estado? Não, o Samek foi colocado agora na última conversa. Ele está em Curitiba cuidando de algumas coisas e eu estou aqui no sudoeste. O Samek, por exemplo, era o presidente de Itaipu quando resolvemos fazer a ponte, essa ponte que estão construindo aí. Então ela foi estudada, ela foi planejada, ela foi viabilizada internamente. E depois, Itaipu resolveu fazer a ponte e contratou a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Transporte para construir a ponte. Mas a ponte é de Itaipu. O Rato vai tirar fotografia. O Rato não fez nada no Paraná, a não ser estripulia. Não é governador. É despreparado, é incompetente e eu não sou candidato contra ele. Eu quero preencher o vazio do Paraná. O senhor fala bastante do agro, indústrias, e citou aqui na nossa conversa vários outros setores e tudo mais. Quais são as principais bandeiras do Requião nesta campanha? A agricultura de pequeno e médio porte é fundamental, porque ela abastece a sua mesa, a mesa do povo, e a industrialização que foi interrompida por esse processo do liberalismo selvagem. O que pretende para o Brasil? Um Estado vinculado à grande agricultura
agricultura, com empregados desempregados ou mal pagos e sem direitos sociais. Nós temos que acabar com isso. A agricultura do Brasil tem que ser dos brasileiros, tem que dar emprego. E a industrialização. Por exemplo, uma empresa como uma Renault quer se instalar no Paraná, vai lá pedir os favores que conseguiu de todos os governantes lá atrás. O que eu digo? Não, vocês vão se instalar onde está faltando emprego, vocês vão para Marechal Cândido Rondon. Mas com que condição? Vocês vão ter que garantir empregos, vão ter que garantir salário e tudo que nós dermos a vocês, que jamais será aquele abuso, aquela loucura, está vinculado ao tratamento que vocês derem à população e aos trabalhadores. Vocês têm um compromisso com o município. Eu quero industrializar o Paraná inteiro e, ao mesmo tempo, transformar no exemplo para o mundo a nossa agricultura diversificada dos pequenos empresários, que são a base de sustentação do Paraná. Sem eles não teríamos nem município, nem cooperativas. E nesse sudoeste, e oeste onde eu estou agora, surgiram as primeiras cooperativas, surgiram escolas antes do Estado instalar escolas. A visão comunitária e fraterna é muito forte aqui. E eu tenho uma paixão especial pela região. O senhor está sem mandato desde 2018, conhece o Paraná como ninguém, agora está fazendo um giro aqui pelo Oeste. Como tem sido a receptividade agora com o Requião em outro partido que não o PMDB? O MDB, desculpe. Eu faço a caravana de esclarecimento. Reúno em 900 mil pessoas. São pessoas que não são do PT, nem da minha coligação, nem do Partido Verde, nem nada. O pessoal fica olhando, falam os prováveis candidatos a deputado estadual, no fim eu encerro. O que eu verifico é que quem me olhava com atenção desde o começo, que eu já fui governador, senador, eu tenho uma imagem consolidada no Paraná, vibra quase a loucura quando termina. Nós ganhamos a parada com a abertura da comunicação. Até o momento, nós temos 9 candidatos ao governo do Paraná. O senhor acredita que esse número, de certa forma, grande, ele prejudica de alguma forma pela questão do número de votos, pela divisão do número de votos? Você me perdoa a sinceridade. Nós temos 2 candidatos ao governo do Paraná. O Rato, apoiado com a máquina pública, em parceria com o Bolsonaro. E o Roberto Requião, governador 3 vezes, aprovado acima de 80% quando saiu do governo do Estado, para preencher o vazio do governo do Estado. Nós somos o amor, a solidariedade, o apoio às nossas empresas, o apoio aos nossos produtores rurais. Nós somos o apoio aos professores, que tiveram um sucesso incrível na parceria que fizemos juntos. Tivemos o melhor ensino do Brasil na avaliação do Ministério da Agricultura. Nós tínhamos uma polícia que não era repressiva, era uma polícia preventiva, polícia militar. E uma polícia civil que era investigativa, nada de polícia organizada para bater em pessoas da sociedade que reivindicam direitos que estão perdendo. Nós vamos consertar isso tudo. Então sou eu e o Rato com o Bolsonaro, eu com meu amigo Lula. Temos defeitos e qualidades. Eu não me julgo perfeito, mas aos nossos erros eu chamo de experiência, nós não vamos repetir. E do outro lado é o que você está vendo aí, essa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. Entrega do petróleo, da água, fulminação de trabalhadores, de empresários. Eles não sabem o que estão fazendo, estão vinculados a uma ideologia de liberalismo selvagem, que sacrifica as pessoas, retira direito e valoriza os detentores do grande capital. Isso não é bom, isso não é cristão. Por isso eu digo a você insistentemente, nem eu, nem o Francisco Bergoglio, que apesar de ser argentino e um papa fantástico, concordamos com isso. No domingo nós vamos ter... Apesar de ser argentino, é uma ironia. Não é sério. No domingo nós vamos ter o primeiro debate. O senhor com certeza vai estar presente. O senhor acredita que os debates, eles de fato são decisivos? Eles ajudam a definição? Não, eu te digo por quê. Eu já vi a formatação do debate. No começo, cada um tem 1 minuto para se apresentar. As perguntas têm 30 segundos. E o candidato que for perguntado não pode ser perguntado outra vez. Foi um debate montado claramente para evitar que o Rato tenha que se explicar do não governo dele. Vou lá para não dizer que eu estou fugindo. E vou também
com algumas habilidades de velho debatedor. O senhor fala bastante, né? Falou Bolsonaro, Lula, enfim, o país vive um momento de polarização, talvez nunca tão expressivo como nesse momento. Essa polarização, ela dificulta, ela atrapalha? Como driblar isso para que não respingue na campanha, enfim, as dificuldades? Nunca foi diferente no Brasil. Agora eu digo a vocês que eu não estou disputando uma eleição. Essa é uma participação na política nacional da minha vida, deve ser da sua também e de todos nós que somos eleitores. De um lado, o fim do projeto nacional, a sacrificação do Brasil como uma espécie de colônia na mão do capital financeiro. Insisto, nem dos Estados Unidos, que também está tomado pelo capital financeiro. O povo semi-escravizado, com trabalho dobrado, salário miserável, sem direito algum. E do outro lado, a volta da solidariedade. O Lula zera esse processo todo. E eu fico me imaginando o governador do Paraná com as mãos dadas ao Lula, acabando com o pedágio, essa picaretagem toda, e pondo o governo a serviço das pessoas, cuidando das pessoas, não cuidando do capital como prepostos do lucro criminoso criticado por mim e pelo Papa. O senhor trabalha firmemente para isso, obviamente. O senhor acredita que vai ser possível, de fato, virar esse cenário tanto no Estado quanto nacionalmente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu assumo com você um compromisso. Eu assumo o governo e na primeira semana eu ponho na rua todos os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar que cobram tarifas criminosas, verdadeiro roubo contra o povo para pagar acionistas minoritários. Eles já disseram, a Copel é uma empresa do mercado dos acionistas. São idiotas, são imbecis, desculpa a dureza dos termos. Quem criou a Copel foi o Bento Munhoz da Rocha em 54, para eletrificar o interior do Paraná e garantir uma tarifa que viabilizasse a industrialização e desse conforto para as pessoas nas casas. Esses caras são escravos do liberalismo econômico selvagem, como se fosse uma religião. Eles são contra o povo. Eles são a favor da dominação do lucro em cima de monopólios públicos. Empresas estratégicas têm que ser do povo. Agora o resto da economia é privada. Por que não? Até na China, a base da economia é privada hoje. Por que não a nossa? Agora, Eletrobras, Petrobras, sistema de água, não pode ser objeto de lucro de algumas pessoas que praticam um monopólio. Ou você paga, ou não tem água, não tem saneamento, não tem cabimento. Tem que ser um preço módico. E os militares criaram o saneamento e a produção de água cruzadas. Grandes cidades como Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, têm na escala de usuários um lucro maior com pequenos preços. Esse dinheiro que sobra pode ser utilizado num município pequeno que não teria dinheiro para montar um esquema de saneamento e de purificação de água, mas que é subsidiado pelo financiamento cruzado que os militares montaram e economiza para o Estado inteiro na saúde pública, que é um direito de todos. Então essas coisas têm que ser feitas com humanidade, com decência, com paixão e com amor, não com picaretagem. As pesquisas têm, praticamente todas as pesquisas até aqui têm apontado que o governador Ratinho Júnior se reelege já no primeiro turno. Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário? Sabe quem é que fez a pesquisa? Eu, quando fui candidato a governador, pela primeira vez, se não me engano, eu tinha 2,4%. O governador, candidato à reeleição, tinha 84%. Quem assumiu fui eu. 7 a 9% da população sabe que eu sou pré-candidato. Ninguém mais sabe porque não tem acesso à grande mídia, às redes de comunicação do Paraná, às televisões. Mas eu vou conseguir isso agora com a abertura do horário eleitoral. 7 a 9%. O Lula me disse um dia, Requião, o teu governo é mais conhecido que Coca-Cola no Paraná. Não é bem assim. Eu saí do governo há 12 anos, não é isso? E os eleitores de hoje tinham 8, 6 anos quando eu saí do governo. Mas eu tinha 340, 360 programas sociais. A pesquisa qualitativa mostra que o Paraná não conhece nenhum do rato. Mas não conhece por quê? Falta de publicidade? Falta de programa. Ele não faz nada. Ele não é governador.
Então eu tenho uma certa segurança nesse processo eleitoral. Vamos ganhar isso com facilidade. Requião, o que o paranaense pode esperar do Roberto Requião, se eleito mais uma vez governador? Pode esperar um governo para o Paraná. Um governo que não vai subordinar grupos econômicos a interesses internacionais. Um governo com uma equipe experimentada, competente e capaz, que vai consertar tudo que foi destruído. Nós vamos devolver a alegria para a sala de aula. Nós vamos fazer concursos públicos para os 42 hospitais que eu deixei, que não tem mais médico, eles querem privatizar tudo isso. Nós vamos fazer a polícia ser respeitada para respeitar a população. Nós vamos restabelecer o apoio às empresas do Paraná. Nós vamos reduzir impostos no momento de crise. E nós vamos baixar o preço da água e da luz, mandando esses caras que acham que tem que remunerar os sócios privados para casa. Vamos colocá-los no olho da rua. Requião, o bate-papo foi muito bom, agradeço a sua visita, a participação. Muito obrigado. Eu aqui agradeço o espaço que vocês me oferecem aqui, que tem sido muito raro, mas abre já a abertura do horário eleitoral. Agora, um debate como aquele proposto pela Bandeirante é absolutamente ridículo. O Rato pode passar o debate inteiro sem escutar uma pergunta minha, porque se algum aliado dele fizer uma pergunta, o outro não pode fazer mais na rodada. Então é um esquema para não deixar o Rato falar. O Rato queria evitar que a gente fizesse a crítica. Ele entrou na Justiça Eleitoral com medidas dizendo que tudo era mentira. Levou uma ferrada agora no leite das crianças que ele está acabando. Agora, ver, o que é o leite das crianças? Foi um financiamento para a agricultura? 100 mil vacas argentinas e holandesas foram distribuídas com técnicas de fenação, de silagem, veterinários, de alimentação e tratamento. Depois disso, queria o leite das crianças. 200 mil ovelhas foram distribuídas também. Quanto é que custou para os produtores? Nada, foi fomento. Nós introduzimos a pecuária leiteira. Nós tínhamos vacas de pequena produtividade no Paraná. A gente brincava dizendo que davam 5 litros de leite. Uma vaca holando-argentina, aclimatada na América do Sul, 1 litro de concentrado dá 20 litros. Nós modificamos esse panorama e hoje somos grandes produtores de leite. Nós introduzimos 14 ou 18 mil tratores. A mecanização mexeu com a estrutura agrícola do Paraná. Nós fizemos um governo para o povo. Eu não sou um negociador, não sou ligado a grupo econômico e nada. Eu preciso ganhar a eleição. Porque quem precisa da mudança de governo é o Paraná. Mais do que eu, que realizo desejos de justiça social e de administração científica, com inovação tecnológica e produtividade para o povo inteiro. Vamos ganhar essa parte. Obrigado. O presente, você bem informado.